Bom dia, queridos amados irmãos. Saúdo-vos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Eu quero convidar a igreja que abramos a palavra de Deus, como está proposto aí, mas acrescentando 2 versículos, o 2 e o 3, de Hebreus, capítulo 11, de 1 a 3. E a palavra do Senhor nos diz: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ó Deus, para entender a Tua palavra, para transmiti-la, precisamos da fé. A fé que Cristo nos dá. Ó Pai, agora queremos nos colocar nas Tuas mãos, pedindo pelas Tuas misericórdias, pela ação do Teu Santo Espírito, que trabalhe em nossas mentes, nossos corações. Ó Deus, que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome de Jesus. Amém. Além desses 3 versículos lidos, eu quero ler mais um, no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo de número 4, que nos diz: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. 2, podemos dizer assim, extremos na vida de pessoas. Um extremo que vive na sua impiedade. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E é interessante, meus irmãos, farei uma menção já na conclusão novamente sobre este versículo. Não sei quantos aqui tiveram oportunidade de ver uma série de filmes de um personagem folclórico chamado Indiana Jones. Eu me lembro que estava em Dourados, em 1988, estava isso muito vivo na mente de muitas pessoas. Um dos filmes que conta a aventura de um personagem folclórico, né, chamado Indiana Jones. E este filme, se eu não me engano, é uma trilogia, né? Acho que foram 3 filmes dele. E um deles era A Procura do Santo Graal. 4 filmes, muito obrigado. E então, A Procura do Santo Graal. Graal é aquele cálice que eles dizem que Cristo tomou o vinho ali
na Santa Ceia, diz que separaram e colocaram lá num lugar, assim como alguns também imaginam da arca, né? A arca ali que estava no Santos dos Santos, também tem um filme dele sobre isso daí. Mas para chegar a esse, já no finalzinho do filme, para chegar a esse local onde estava o Santo Graal, né, ele tinha que passar por vários obstáculos. E o último era um profundo abismo que ele teria que transpor. E a chave para transpor, cumprindo aí esse vário obstáculo, a chave para a solução do enigma era a fé. Né? E ele foi passando por todos os obstáculos e agora estava diante do último, né, ali no finalzinho do filme. Ele teria que transpor aí um abismo. E do outro lado estava uma caverna onde estava o Santo Graal. Ele deveria acreditar que havia uma ponte ligando os dois lados. Mas quando ele chegou, ele não viu nada, só viu o abismo. Então, com firmeza e convicção, põe o pé no vazio e sente algo firme. Ali estava uma ponte invisível. Ele joga a terra para que veja, e então ali a cena aparece, né, então uma ponte e aquela areia caindo. Então ele atravessa com segurança até o outro lado. Realmente foi uma cena muito bonita, né? Muitos diziam, olha, né, que ilustração bonita de fé. Ele acreditou que tinha ali uma ponte. Um pregador, ele falando dessa ilustração, ele citou Kierkegaard. Kierkegaard, ele disse que a fé é um pulo no escuro. A fé é um pulo no escuro. E depois um pastor complementando disse, é um pulo no escuro, mas nos braços de Deus. Mas Deus aqui em sua palavra, ele dá uma definição bem diferente do que é a fé. Né? O texto que nós lemos diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza de coisas que se esperam. O justo viverá por sua fé. A fé que eu tenho é certeza, não é dúvida, não é pulo no escuro, mas sim amparada, guiada pelo grande pastor que é Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé. É a certeza de coisas que se esperam. Em cada momento, em cada instante da minha vida, principalmente as nossas orações, têm que ser feitas colocando a nossa confiança em Deus, em nosso pastor, nosso grande pastor, Cristo Jesus, que Ele é o autor e consumador da fé. Eu espero em cada dia, em cada momento da minha vida, ser amparado, guiado, sustentado, dirigido por Ele. E algo que mais anseia, que é a razão da esperança, como está aqui, é a volta de Cristo para me levar para
a eternidade, para estarmos desfrutando da vida eterna com toda a sua plenitude. Agora nós podemos desfrutar dessa vida eterna que Cristo conquistou e nos deu. Fomos salvos pela graça mediante a fé, justificados pela fé. Agora nós vivemos confiadamente em cada momento, em cada instante da nossa vida, na esperança de que Ele vai nos conduzir ao lar celestial. Hoje é o dia do descanso. Quando formos conduzidos, nós vamos estar eternamente nesse descanso. E a convicção de fatos que se não veem. O justo viverá pela fé. Ele tem convicção de fatos que não veem. Como foi que o Espírito Santo aplicou aquilo que Cristo fez ali na cruz do Calvário em minha vida? Não sei. Naquele momento em que foi pregado o Evangelho, que eu reconheci que eu era um miserável pecador, que não havia nenhuma outra maneira de eu ser salvo, a não ser colocando toda a minha fé, a minha confiança em Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador. Quando Deus revelou a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. João 6,47 diz, na verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Naquele momento, quando eu criei, houve a justificação. Fatos que não se veem, mas que se sentem. Quando eu sinto que o Espírito Santo de Deus está entristecido dentro de mim, porque eu errei, porque pequei, Ele provoca em mim aquele sentimento e aperta ali os meus ossos. A solução que eu vejo é arrependido, orar, crendo, pedindo perdão, que Ele me lave, me purifique. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. São fatos que ocorrem pela fé em nossa vida. Houve um fato em 2006. Um caso ocorreu lá na primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, ali no Salão Social. Na última semana do mês de janeiro de 2006, em algumas manhãs e tardes, lá nós tivemos um movimento diferente. Ao lado da igreja tem uma escola e eles trabalham com implantes de ortodontia e implantodontia. Trabalham com implantes. E naquela semana houve ali, o conselho cedeu para que no salão social, os doutores, os mestres, dessem palestras concluindo ali o curso. E depois, quando foi concluído, até a escola me convidou para num culto, que fizesse um culto ali de agradecimento a Deus, e eu tive o privilégio de pregar a palavra de Deus. Mas é interessante
que naquela última semana diferentes palestras foram proferidas ali no salão sobre ortodontia, implante e implantodontia. Eu que estava todos os dias ali na igreja, eu ouvi, né, eram projetadas também ali na tela aquilo que eles estavam apresentando. E é interessante que, quando cada preletor terminava a sua apresentação, a aceitação e aprovação dos ouvintes era marcada com aplausos. Posso dizer que esse tipo de manifestação estava sendo atestada a crença dos ouvintes nos fatos apresentados pelos oradores. Eu creio que este foi o carinho de aprovação, o carimbo de aprovação, porque creram nos fatos apresentados ali, né, tudo aquilo que a ciência havia ali dos recursos, desenvolvidos recursos para esse tipo de trabalho. Eles ouviram e creram, e à medida que os assuntos eram apresentados, podiam-se notar as faces dos ouvintes um brilho especial. Meus irmãos, a Bíblia diz que Moisés passou alguns dias ouvindo umas mensagens de um preletor especial ali no Monte Sinai. Isto ocorreu aproximadamente 1.500 anos, 1.400, 1.500 anos antes de Cristo. E quando ele desceu do monte, o seu rosto refletia um brilho intenso. A glória de Deus estava refletida em seu rosto. Moisés creu naquelas palavras e passou a vivenciar e desfrutar a cada instante da sua vida dos benefícios e promessas da palavra de Deus. 1.500 anos depois, Mateus, no capítulo de número 17, registra que Jesus, junto, né, com alguns dos seus discípulos, em um alto monte, estavam Pedro, Tiago e João, e Jesus se transfigurou perante eles. Moisés e Elias também apareceram com corpos semelhantes ao de Jesus. Mas algo que me sempre chama a atenção, quando eu lembro desse fato, está registrado que, de repente, eles ouviram a voz de Deus que dizia: "Este é o meu Filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi, a ele ouvi." O testemunho registrado que nós vemos, os testemunhos de Moisés e de Elias, foram registrados, estão aí na palavra de Deus. Mas Deus chama a atenção o seguinte: agora, Deus, a partir de agora, vai falar através do meu filho, através da palavra que vai ser registrada agora, daqui por diante. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz: "E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo." A fé vem, por isso que nós temos que pregar a palavra de Deus. Não pregarmos filosofias, não pregarmos estatutos ou outras coisas mais. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Foi o que Paulo registrou em Romanos 10, 17. O escritor da carta aos Hebreus, aqui no capítulo 12, no versículo de número 2, diz que Jesus é o autor e consumador da fé, como já citamos aqui. E também diz que se alguém que quer se aproximar de Deus tem que crer que Ele existe, porque sem fé
é impossível agradar a Deus. Uma coisa que está acontecendo aqui, que Jesus tanto é mencionado lá no Velho Testamento como no Novo Testamento, principalmente aqui na carta aos Hebreus, quando nós nos reunimos, foi a ação do Espírito Santo de Deus que nos trouxe aqui, que nos colocou no coração o desejo de estarmos aqui e nos alegrarmos por estarmos aqui. A palavra de Deus registra que o Senhor Jesus, Ele cantou quando nós cantamos. Cantou louvando a Deus por aquilo que Ele fez por nós. E quando nós meditamos na palavra de Deus, Ele anuncia o nome de Deus, que Ele é o único verdadeiro Deus, digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Esse exercício espiritual, ele deve ser feito pela fé. Eu não o vejo, mas eu posso sentir a ação do Seu Santo Espírito na minha mente e no meu coração. No meu coração. Dentre os vários tipos de fé que nós vemos aqui na palavra de Deus, tem alguns que podemos dizer, não é a fé salvadora. Nós chamamos de fé salvadora porque Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo de número 2, versículos 8, 9 e 10, diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Então, a fé é um meio, né, que Deus usa para você colocar a sua confiança em Cristo Jesus, porque Jesus Cristo, como Paulo diz lá a Tito no capítulo 2, a partir do versículo 11, Deus revelou a sua graça salvadora. Jesus Cristo é a revelação da graça de Deus a nós. Ele é o Deus da graça, isso faz parte da essência lá da Trindade, graça. E essa graça foi revelada em Cristo Jesus. E essa graça é que nos salva através do sacrifício que Ele fez quando você crê. E então o Espírito Santo de Deus trabalha aí. Quando você ouve esses fatos que já ocorreram ali. Jesus Cristo, a revelação da graça de Deus, salvando, trouxe salvação. Então, a fé opera. Aí, quando a palavra de Deus ela é pregada, e então a pessoa reconhece que é um pecador, né? Esta é a obra do Espírito Santo de Deus. E então ele reconhece que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário. Então, há um tipo de fé que nós, principalmente quando participamos de um curso de evangelismo, fala assim, o que a fé salvadora não é, e o que a fé salvadora é. Então, 2 argumentos que nós temos da fé que não é salvadora, que se chama mero assentimento intelectual, coisas aqui da nossa mente. Por exemplo, crer em fatos históricos, né? Quando eu estava fazendo o meu curso de torneiro mecânico, isso há 53, 54 anos atrás, a minha professora de ciências disse que quem inventou a lâmpada foi um senhor chamado Thomas Edison, né? E ele teve muitas experiências, né? Quando chegou fazendo as suas experiências lá na 700 vezes que ele estava tentando, né,
Aí, no invento, trabalhando, né, o seu assistente diz assim: ô, doutor Edson, o senhor devia desistir, né? O senhor já tentou 700 vezes e ainda não aconteceu nada. Ele disse assim: olha, eu pelo menos estou 700 vezes à frente daqueles que nunca tentaram fazer isso daqui. E, segundo os registros, depois de 2.000 tentativas é que ele chegou à conclusão, né, do fato que nós temos hoje, né, e já foi desenvolvido muito depois daquilo que ele inventou, a lâmpada. 2.000 tentativas. Olha, você crê que foi o Thomas Edison que inventou? Sim, isso é um fato histórico e também, né, um assentimento intelectual. Você tem isso na sua mente. Eu creio que foi ele, porque a história diz isso. Mas isso aí te garante você, o dia que você morrer, você vai para o céu? Você é salvo? O telefone, quem é que inventou o telefone? Foi o Graham Bell, né? Se vocês não sabem, né, principalmente as crianças, né, que estão aí, vocês vão ouvir isso daí nas aulas de ciência, física. Outra que, de vez em quando, eu brinco também com as crianças, né? Você crê que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral? Sim, a história diz isso. Mas eu crer nesses fatos, isso não garante que um dia que eu vá morrer, eu vá para o céu. Isso são fatos históricos, né? E é interessante que tem um versículo aqui, em Tiago, capítulo 2, 19, que diz: crês tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e estremecem. Crer no sentido de saber. Os demônios sabem que Deus é um só, e Ele é todo poderoso, e que Ele está amarrado também. Deus tem todo o poder sobre ele. Esse tipo de fé não muda o caráter e nem a natureza de quem a possui. O diabo crê que Deus é um só, mas não mudou, por ele crer, não mudou o seu caráter, ele continua sendo o diabo, o enganador, o usurpador. Então, só saber, né, no crer no sentido de saber, ter conhecimento, não te salva. Não te salva. Lá em Mateus capítulo 8, versículos 28 e 29, diz: tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que a ninguém podia passar por aquele caminho. Eis que gritaram: que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Os demônios que estavam naqueles dois, principalmente de um que o Senhor Jesus expulsou os demônios, que foram sobre quase 2.000 porcos que se precipitaram, eles reconheceram quem era Jesus. Filho de Deus, estava ali presente. Então, esse é um tipo de fé que nós podemos dizer assim, precisamos, mas conhecendo verdadeiramente os fatos para nós crermos que realmente essas coisas aconteceram. Agora, tem um outro tipo de fé que a gente chama de fé temporal. Fé temporal. Esta fé, ela é limitada a um espaço de tempo, talvez até curto ou até grande, né? Um tempo grande. Por exemplo, a cura de uma enfermidade. Nós oramos, nós exercitamos a nossa fé em Deus, que Deus é o que sara, Ele cura todas as enfermidades, Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, Salmo 103. Mas, quando a pessoa é curada, claro, você vai agradecer a Deus.
Mas você não vai continuar dizendo, eu tenho fé que essa pessoa vai ser curada, porque aquela fé, naquele fato, já exerceu a sua função. É uma fé temporal, né? Ou, quando você vai fazer uma viagem, né, até eu e Lenice fomos no começo de novembro até a Paraíba, né? O nosso genro nos deu as passagens de avião, presente. E nós, durante quase 2 meses, nós ficamos pensando nisso. Olha, nós temos fé que Deus vai nos abençoar, nós vamos fazer essa viagem. Como nós fomos, quando entramos no avião, né, quando estava taxiando ali, eu falei, Senhor, né, eu confio no Senhor, que o Senhor vai fazer esse avião chegar, né, vai levantar voo e depois pousar debaixo dos seus cuidados. Mas depois que nós voltamos, tudo mais, agora nós não dizemos assim, eu tenho fé que eu vou fazer essa viagem. Nós confiamos em Deus, fomos abençoados, que maravilha. Tivemos momentos agradáveis até de evangelizar, né, um promotor de justiça, falar de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Mas agora, por enquanto, eu não tenho, eu e Lenice, ainda algum projeto de fazer alguma viagem. Mas quando aparecer, vamos confiar em Deus, que Deus vai nos abençoar. Então, nós vamos ter que exercitar novamente esta fé. E Tiago, lá no capítulo 4, versículo 13, diz, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Mas não sabeis o que sucederá amanhã. Qual é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Para fazer isto ou aquilo. Então, se o Senhor quiser, devemos colocar a nossa fé, a nossa confiança. Então, agora, eu quero trabalhar um pouquinho, no finalzinho aqui, sobre essa fé salvadora. O que é esta fé salvadora? Eu creio que o versículo clássico que nós temos, que nós usamos principalmente na evangelização, é o João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que esta fé, ao crermos nele, colocarmos a nossa fé em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, não é uma fé apenas a sentimento intelectual, não é apenas uma fé temporal. Ele vai cuidar da minha vida, vai me amparar, vai me ajudar, vai me curar quando passar por alguma enfermidade, por momentos de aflição, aliviar o meu fardo, às vezes ansioso por alguma coisa. Não, essa fé vai estar sempre atuando. Ele vai me salvar em todos os momentos em que eu precisar. No tempo oportuno, Ele opera. Né? E é interessante, né, que quando nós oramos, né, a palavra de Deus diz que a oração, né, do justo muito pode em seus efeitos. A oração do crente, daquele que confia em Deus, muito pode em seus efeitos. Veja bem, é você confiar em quem dá o efeito da solução, que responde à oração, não naquele que ora.
Aquele que ora, ele coloca a fé, a confiança, a sua intercessão naquele que tem todo o poder. E isso está sempre latente em nossos corações, em nossas vidas. E essa fé salvadora, Atos capítulo 4, versículo 12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Colocar a fé salvadora somente em Cristo Jesus. E Efésios capítulo 2, versículos 1 e 5 diz que Ele nos deu vida, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Crermos nisso. Crermos nisso daí. Meus irmãos, para chegar à conclusão, eu quero concluir com alguns testemunhos aqui, que eu recebi de alguns pastores, isso há uns 10, 12 anos atrás. Mas antes eu quero falar uma coisa para os irmãos. Eu tenho uma concordância. Hoje nós podemos ter essa concordância aí no Google, né? E a gente pode achar rapidamente um versículo, né? Colocando a palavra ali, vem fácil. Mas eu tenho uma concordância que tem 1.100 páginas, cada página do tamanho A4. E tem 1.000 páginas, e nessas 1.000 páginas contém 341.000 referências bíblicas. Quando porque ainda tem alguma dificuldade de estar procurando no celular, eu às vezes até evito, né, de entrar, e eu pego a minha concordância e vou lá. E é interessante, meus irmãos, que dessas 341.000 referências que nós temos, né, nós temos sobre a palavra fé. Sabe quantas vezes no Velho Testamento? A palavra fé, essa que eu citei, em Abacuque 4:2. Só aparece lá em Abacuque, capítulo 4, versículo 2. O justo viverá, fala do ímpio, o justo viverá por fé. Mas no Novo Testamento nós temos 247 vezes a fé associada com a confiança que você tem que colocar em Deus. Mas uma outra coisa que me chamou a atenção, meus irmãos, que eu creio que está aliada aí à fé, é a palavra fazer. Fazer. E ela é ali conjugada nos 3 tempos, né? Quando você vai ler ali, são 4.476 vezes a palavra fazer, conjugadas nos 3 tempos, presente, passado e futuro. Deus dizendo, eu fiz. Deus dizendo, eu faço. Deus dizendo, eu farei. E nisso daí, nesses versículos, ele fala para nós, você também. Faça também. No sentido de você, é interessante que essa palavra fazer vem antes da palavra fé. Depois de fazer, vem a palavra fé. Você crer. No Velho Testamento, só Abacuque. E no Novo Testamento, 247 vezes. Isso é só para que vocês vejam a importância de nós estudarmos a palavra de Deus. Estudarmos a palavra de Deus. Eu quero, então, concluir com
com e-mails que eu recebi há 10, 12 anos atrás, de alguns pastores, que eu fui colecionando. Primeiro eu quero citar Gálatas 6:7. Não vos deixei desencaminhar. De Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Eis alguns homens e mulheres, pessoas que não creram em Deus e também zombaram da palavra de Deus. O primeiro testemunho que eu tenho aqui é de John Lennon, daquele quarteto dos Beatles, né? E alguns anos depois de dar uma entrevista a uma revista americana, ele disse: o cristianismo vai se acabar, vai se encolher, vai desaparecer. Eu não preciso discutir sobre isso. Eu estou certo. Jesus era legal, mas as suas disciplinas são muito simples. Hoje, nós somos mais populares que Jesus Cristo. Ele disse isso em 1966. John Lennon, depois de ter dito que os Beatles estavam mais famosos que Jesus Cristo, recebeu 5 tiros de seu próprio fã. Aqui no nosso país, Tancredo Neves, na ocasião da campanha presidencial, disse que se tivesse 500 votos do seu partido, PDS, nem Deus o tiraria da presidência da República. Nem Deus o tiraria da presidência da República. Os votos ele conseguiu, mas o trono lhe foi tirado um dia antes de tomar a posse. Ele morreu. Um dia antes de tomar a posse. Brizola, o outro político, no ano de 1990, quando houve uma outra campanha presidencial, disse que aceitaria até o apoio do demônio para se tornar presidente. A campanha, quando acabou, apontou o Collor como presidente e não mostrou Brizola nem em segundo lugar. Um personagem, um cantor chamado Cazuza, em um show ali no Canecão, no Rio de Janeiro, deu um trago em um cigarro de maconha, soltou a fumaça para cima e disse: Deus, esta é para você. Nem precisa de falar em qual situação morreu aquele homem. O construtor do navio Titanic, na ocasião que foi construído, apontaram-no como o maior navio de passageiros da época. No dia que entrou no mar, uma repórter fez a seguinte pergunta para o construtor: o que o senhor tem a dizer para a imprensa concernente à segurança do seu navio? O homem, com um tom irônico, disse: nem Deus poderá afundar meu navio. O resultado foi o maior naufrágio de um navio de passageiros do mundo. Se eu não me engano, eu já assisti 3 filmes. Antes do Titanic, parece que já foram feitos 2 outros filmes sobre este naufrágio. Uma estrela do cinema chamada Marilyn Monroe foi visitada por Billy Graham durante a apresentação de um show. Ele, um pregador do Evangelho na época, havia sido mandado pelo Espírito Santo àquele lugar para pregar a Marilyn. Porém, ela, depois de ouvir a mensagem do Evangelho, disse: não preciso do seu Jesus. Uma semana depois, foi encontrada morta em seu apartamento. Bon Scott, ex-vocalista do conjunto AC/DC, isso até hoje ainda muitos falam desse conjunto, cantava no ano de 1979 uma música com a seguinte frase: Don't stop me, I'm going down all the way, how the highway to hell. Meu inglês aqui
é um pouco difícil. E dizia assim: não me impeça, vou seguir o caminho até o fim, na autoestrada para o inferno. No dia 19 de fevereiro de 1980, Bon Scott foi encontrado morto, asfixiado pelo próprio vômito. Eu quero concluir com um caso que aconteceu em Campinas, São Paulo, que lá tem o seminário Presbiteriano do Sul. Estudei de 77 a 80. Mas, em 2005, lá em Campinas, uma turma de amigos já embriagados foi buscar uma jovem para a balada. Parou em frente da casa e chamou, e junto com a moça veio a mãe. A mãe, com medo, vendo todos embriagados e sua filha entrando naquele carro lotado, pegou em sua mão, que ela já estava dentro do carro, e disse: filha, vai com Deus, que Ele lhe proteja. A filha, para tirar uma onda com a mãe, disse: só se ele for no porta-mala, pois aqui dentro já está lotado. Algumas horas depois veio a notícia aos familiares dos jovens que eles sofreram um acidente, morreram todos, o carro ficou irreconhecível, mas o porta-malas ficou intacto. A polícia técnica disse que, pela violência do acidente, seria impossível o porta-malas ficar intacto. Quando o policial abriu, lá estava uma bandeja com 18 ovos, sem nenhum arranhão, e todos nos lugares corretos. Muitos morreram, mas somente um ressuscitou, está vivo até hoje e disse que voltará. Ele diz que se você crer nele, colocar a sua fé como o único e suficiente Salvador, ele disse: eu ressuscitarei no último dia. Agora, esses outros que não colocaram a fé em Cristo Jesus, o Senhor também vai ressuscitá-los, mas vai dizer: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, e serão lançados no lago do fogo do inferno. Mas aqueles que creram em Jesus, Ele vai dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai, entra no gozo do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Convido o reverendo Giovan, que nos leve a Deus na oração final, impetre a bênção. Vamos ficar de pé, queridos, por favor. Senhor nosso Deus, quantas vezes nós ouvimos que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos para um monte: retira-te daqui, passa para lá, e assim seria. Mas, Senhor, nós não temos fé nem desse tamanho. Nunca ouvimos falar de montes voando por aí. A fé que temos, ó Deus, é o Senhor. A fé que temos não é no nosso braço, mas é no Senhor. A fé que temos é um dom salvador, porque conseguimos crer, porque Tu nos deste esse dom. E ouvimos a respeito dessa fé hoje, ó Deus, aqui, de forma bendita, que o Senhor produza fé no nosso coração, confiança no Deus que não pode mentir. Ó Deus, ninguém que confiou, que esperou em Ti ficou envergonhado. Envergonhados serão todos aqueles que procedem traiçoeiramente. Portanto, louvado e agradecido seja pela palavra que escutamos e que ela não volte vazia,
mas que ela encontre morada certa no endereço que o Senhor a designou. Te damos graças e te pedimos isso tudo no nome sagrado de Cristo, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno e todo-poderoso Pai, e que as consolações doces e gentis do Santo Espírito de Deus estejam convosco, o Israel de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Podemos assentar com oração silenciosa e ouvindo o pós-lúdio, nós estamos encerrando.